E aí, você já viu o valor do frete do contêiner compartilhado a $1 o metro cúbico ou tonelada? Pois é, esse valor existe. Não vai ser sempre aplicado, porque também depende do perfil da importação, tem alguns detalhes aí que vão impactar no valor do frete, mas a gente já conseguiu aqui, junto com os nossos parceiros da área de logística, valor de frete a $1 metro cúbico ou tonelada. Não só $1, mas às vezes $5, $10, $35. Esse valor de $1 o metro cúbico ou tonelada, ele vai ser mais comum para mercadoria até um metro cúbico, até 1.000 quilos. Por quê? Porque a partir de um volume maior, o frete vai ficando mais caro também. E não quer dizer que sempre vai ser esse valor, tá? Não quer dizer que todo cliente vai conseguir esse valor. Por quê? Porque o valor do frete também ele varia. Depende do porto de origem, depende do porto de destino, depende da empresa de transporte, da época do ano, depende do operador logístico. Depende do tipo de carga, tem mercadoria que é considerada mercadoria perigosa para transporte, aí o frete é mais caro. Tem que saber também se existem despesas na origem, por exemplo, se vai ser necessário coletar a mercadoria na empresa lá do fornecedor, qual que é o endereço do fornecedor para coletar a mercadoria. Lembrando que o operador logístico, quando ele coloca lá $1 metro cúbico ou tonelada, ele não vai ter prejuízo. Por quê? Porque ele vai ganhar em cima de outras despesas de logística. Numa importação marítima, existem várias despesas de logística, do lado do armador, que é o dono do navio, do operador logístico e do terminal portuário. Então eles acabam ganhando em cima de outras despesas, tá? Não pensa que eles também estão fazendo caridade, não. Mas é isso, que o frete a $1 existe sim, tá? Mas aí tem que cotar e tem que avaliar o perfil da importação também. Em alguns casos vai ser possível e outros não. Quanto mais mercadoria você estiver transportando no contêiner compartilhado, proporcionalmente o frete vai ficando mais caro, porque também existe limite de peso e cubagem para fazer o contêiner compartilhado, tá? Não é ilimitado também não. Mas tudo é questão de planejamento, tá? Isso aí faz parte do planejamento inicial da importação, levantar os custos e as despesas, tanto tributárias como não tributárias do processo, para poder fazer uma estimativa de custos e para o importador poder validar se compensa ou não seguir em frente. Validou, viu que está valendo a pena, segue em frente. Validou, viu que não está valendo a pena, reformula, pensa em outra coisa e outro caminho, tá ok? A gente vai mostrar aqui também um exemplo, aqui, alguns exemplos também de processos de importação de clientes, para você entender melhor como funciona aí essa questão dos custos da importação marítima no contêiner compartilhado. Então fica aí para poder assistir e entender melhor. Muito bem, vou mostrar para você aqui agora 4 exemplos reais, tá, de conhecimento de embarque marítimo, que é o BL, de 4 processos de importação de clientes aí da consultoria. O BL é o quê? Ele é o conhecimento de embarque marítimo. Tá? Ele é um dos 3 documentos principais que a gente precisa para fins de despacho aduaneiro. Então, para fazer despacho aduaneiro, a gente precisa da fatura comercial, do packing list e do conhecimento de embarque. São os 3 documentos principais. Esse conhecimento de embarque ele vai ser emitido pelo transportador, que é o armador, ou pelo agente de cargas. Tá? No caso do container compartilhado, vai ser através do agente de cargas, apesar que alguns armadores agora estão trabalhando com container compartilhado, mas bem devagar ainda. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o porto de origem é Shenzhen, na China, indo para Porto de Santos, 4 caixas, 169 quilos, 0,781 metros cúbicos. Lembrando que o frete ele é cobrado em cima de metro cúbico ou tonelada, o que for proporcionalmente maior. Então a gente vai ter aqui uma descrição do produto, o NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Lembrando que o NCM ele é composto de 8 dígitos, mas aqui no BL não é necessário colocar os 8. Tá? Aqui fala que caixas não têm embalagem de madeira. E aqui fala o valor do frete. O OF é o valor do frete marítimo, $1. E lembrando aqui, nesse caso, teve também algumas despesas na origem, que a gente chama de despesas AXW. O que é AXW? É um incoterm. Tem vezes que o fornecedor te vende uma mercadoria e menciona que o preço é XW. O que significa um preço XW? Significa que o fornecedor quer que você mande alguém lá na empresa dele pegar essa mercadoria, que nesse caso vai ser o operador logístico. Então o operador logístico ele vai lá na empresa dele, por isso tem que saber o endereço completo na origem, onde que a mercadoria vai ficar disponível para retirada. Tem que saber qual que é a quantidade de caixa, peso, cubagem. Aí o operador logístico vai lá, pega essa mercadoria, armazena, tem que arcar com os custos portuários lá na origem, tem que arcar com os custos para fazer o despacho aduaneiro lá na origem, para depois colocar dentro do navio. Então essas despesas XW servem para isso, para buscar, armazenar, pagar as despesas para fazer o despacho, pagar as despesas portuárias, tá? Lá na origem.
Se fosse um preço FOB, aí não teria essas taxas SXW, porque aí o próprio fornecedor vai bancar esse custo. Então, o fornecedor já embute esse custo no valor da mercadoria. Então, quando o fornecedor vende FOB, ele está assumindo uma responsabilidade, custo e risco maior do que no SXW. Então, nesse exemplo aqui, a gente observou que o frete realmente é de $1, tá? Lembrando que esse frete de $1 metro cúbico ou tonelada, ele vai ser aplicado para mercadorias de pouco peso e pouca cubagem. À medida que a gente vai colocando mais mercadoria, mais peso, esse frete com certeza vai aumentando, tá? E lembrando também que existem várias despesas além dessas que estão aqui no BL. A gente tem várias outras despesas que tem que pagar para o operador logístico, para o armador que é dono do navio e para o terminal portuário. A gente tem parceria aqui, no caso da nossa empresa, para os clientes da consultoria, a gente tem parceria com vários operadores logísticos, então a gente consegue negociar tarifas muito boas, muito interessantes para os clientes. A gente não ganha over em cima de despesas de frete logístico, então você vê, o cliente vai pagar exatamente isso, $1. A gente não vai ficar colocando margem extra em cima, a gente só ganha em cima dos valores da consultoria. Inclusive, os valores da consultoria são fixos, independente se você vai importar $1 milhão ou $1.000, o valor da consultoria é fixo. A gente não vai cobrar 10% em cima do valor da sua importação, tá? Então, lembrar desse detalhe. A gente não ganha em cima de outras despesas. Por isso que os nossos clientes conseguem ter custos menores, porque a gente negocia caso a caso. Cada cliente para a gente é um caso específico, que a gente analisa pessoalmente, individualmente, a necessidade de cada um. A gente trata cada um de forma individual, personalizada, e vê aonde que dá para reduzir custo e risco de cada cliente específico. Nesse outro exemplo aqui, ó, foram 3 pallets indo para Betim, tá? Então o que acontece? A mercadoria chegou lá no Porto Santos, a gente transfere para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde o custo de armazenagem é mais baixo, e faz o despacho por lá, para os clientes que são aqui da região metropolitana de BH ou mais próximos aqui de Betim. Então nesse caso aqui são 3 pallets, 2.034 kg, 5,77 metros cúbicos. Se você pegar o valor do frete que deu ali, ó, 33,78, dividir por 5,776, você vai ver que o valor do frete deu 5,85 o metro cúbico. As taxas SXW na origem, 220. Outro exemplo aqui, saindo de Xangai, indo para Betim. Isso aí foi uma máquina que a gente trouxe para um cliente, inclusive máquina é bem interessante fazer importação, tá? Essa máquina custou para ele aqui em torno de R$115 mil, e falou que se fosse comprar aqui no Brasil ia dar mais de 200 mil, então ele economizou muito. Ele já está inclusive preparando para importar mais uma segunda máquina aí. Então nesse caso aqui, ó, o frete deu 255,71. A gente vai dividir agora pela cubagem, que é o que deu maior, né? Então sempre a gente divide pelo que for proporcionalmente maior e deu $35, tá? Metro cúbico. Então aqui nesse caso não foi um embarque FOB, tá? As outras despesas ficaram por conta do fornecedor. E nesse último exemplo aqui, a gente tem uma carga de 9,9 metros cúbicos. Então a gente vai pegar o valor do frete, 198, dividir por 9,9, deu $20 o metro cúbico. Lembrando que existe limite de peso e cubagem, tá? Para fazer o container compartilhado. Então não adianta você pensar que você vai conseguir trazer, por exemplo, 30 metros cúbicos no container compartilhado, que não vai, tá? Então tem um limite de peso e cubagem, que varia de acordo com cada operador logístico. Quanto mais mercadoria você começar a colocar no container, proporcionalmente o frete vai ficando mais caro. Então a gente tem que conhecer e negociar previamente todas as despesas de logística, do lado do armador, que é dono do navio, do operador logístico e do terminal portuário. Boa tarde, Henrique. Tudo bom? Chegou aqui a importação, aqui está metade, a outra metade está ali no fundo, a gente já está processando. 83 caixas, a quantidade certinha dos produtos. Isso aí, para quem está pensando em fazer uma importação com o Henrique aí, o acompanhamento, pode fazer à vontade, viu? O homem é fera demais. Isso aqui só foi possível porque ele ajudou com o seu acompanhamento. Tô aqui, Henrique. Show de bola. Isso aqui é a primeira de muitas.